Na Bíblia, Deus se arrepende. Não é interessante? É muito legal. Agora, por quê? Por que Deus desce para ver o que os homens estão fazendo aí, o que ele não enxerga de longe? Por acaso ele tem o quê? Miopia, deixa eu olhar lá de perto, né? Deus lança o seu sapato, a sua sandália sobre a terra, de que número ele calça, né? Então, sabe o que é o lance? Quando você fala Deus se arrepende, cara, olha que contradição explícita. Lá está dizendo Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E depois arrependeu-se o Senhor. Quer dizer, os caras não podiam corrigir, dar uma ajeitada, mas o lance é o seguinte, por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque se você pensar que a finalidade do texto é fazer uma descrição técnica das qualificações, das medidas de Deus e a gente definir isso, você vai entrar numa crise muito grande. Mas quando você pensa que Deus tem uma conexão, um interesse profundo pessoal no ser humano, e ele vê a situação que o ser humano chegou, e ele se arrepende de ter o feito homem sobre a terra, e se arrepende em outras situações, isso quer dizer que esse sentimento mais profundo que um ser humano pode ter diante de uma coisa que deu ruim, é esse arrependimento. Então a linguagem do texto, que a gente chama de antropopática ou antropomórfica, ela é semelhante a um pai, uma mãe que chega para o nenê e fala, Gugu, Dadá, eu preciso comunicar o tamanho da dor do meu coração na linguagem que você vai entender. Então você não pode mudar isso em função da lógica, porque a função dessa passagem não é uma descrição ontológica da divindade, é mostrar que Deus se importa com a gente no nível mais profundo que um ser humano pode entender. Então, em vez de ser uma contradição, a resposta é lindo, é tocante, é profundo, porque não é entendeu? Um arcabouço limitado da realidade divina. Cara, tem um monte de coisa. Bom, vou circular aqui o ponto, mas é que eu quero dar uma embarcada nessa daí que você está falando, que é o seguinte. Luiz, como é que eu, leigo, não religioso, ouço isso que você está falando aí e não penso no seguinte, ele tá falando isso porque ele é ele é um religioso, ele é um pastor, portanto ele vai encontrar todos os recursos possíveis para defender a própria fé. O ponto é, isso que você está falando aí, eu entendo, e aqui eu tô fazendo o advogado do diabo. Por favor. Isso daí é uma análise filosófica, uma análise textual, uma análise técnica. Como é que tu chega a essa conclusão de que é o Gugu Dadá que tá ali? Então, vamos lá. Se você pensar, não, Sayão, você está só fazendo uma apologética, uma defesa da fé, ela provavelmente entraria por outros caminhos. Os caminhos seriam exatamente o que você está acostumado a ouvir. Olha, tá vendo aqui, se tem 7 dias, se falar que o Jonas engoliu a baleia, você acredita e não fala mais nada. Só que é o seguinte, quando você vai analisar qualquer coisa, vamos pensar numa possibilidade de uma isenção. Olha, eu tô aqui, eu não sou, como se diria, nem religioso, nem antirreligioso. Tá. Você tem um desafio pela frente, porque qualquer coisa que o ser humano construa e faça, aquilo tem prazo de validade muito definido, muito claro. Então você pega aí os filósofos importantes do século XVI, XVII, XVIII, ninguém lê isso hoje e fala, nossa, não, isso aí passou o tempo, não é mais assim. Não vou ler Voltaire, Diderot, Kant, ou mesmo da mesma maneira que eles foram lidos quando eles escreveram e fizeram o que fizeram e mudaram a história da civilização. Aí de repente você tem um texto, que esse texto foi escrito por uma galera tipo nada a ver. Um cara que cheirava ovelha e cabra no interior do Israel antigo, e ele conta umas histórias que ao sabor da intelectualidade ocidental a gente lê e fala, que daí, né? Que negócio é esse? Então tá lá Davi lá cuidando de ovelhas e depois vai brigar com um gigante, que isso, que coisa. Aí o curioso é que esse material, ele tem alguma coisa no seu escopo tão poderosa, e nesse sentido, essa santa ambiguidade e totalidade de elementos que estão presentes num texto denso como esse, em termos de significado existencial e espiritual, isso extravasa para além de um povo que era um povo da segunda divisão do mundo antigo. Os hebreus antigos, imagina, compara com os assírios, babilônios, gregos, persas, os caras, né, eles estariam
jogando a série D, Tá. né? Negócio muito limitado. E aí, de repente, esse negócio se espalha, é perseguido, atacado furiosamente pelo Império Romano, cara, e essas narrativas vão entrando na vida das pessoas e vão construindo a maior força da história da civilização que já se conheceu e formaram a alma da civilização ocidental. Uhum. E aí eu, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei muito louco, cara, porque assim, eu sou uma pessoa muito crítica, técnica e racional. Nunca deixei de ser. Então, até todas essas coisas que eu vi na vida, eu sempre botava uma suspeita. Falava, pô, esse negócio é meio estranho, aqui tem rolo, não é sério, esse negócio não é... Aí, o que acontece? Eu tive em Jerusalém e fui lá e visitei, né, os lugares onde as coisas aconteceram. E até principalmente o lugar do Pentecoste, lá da descida do Espírito Santo, quando o Evangelho começou a atingir outros povos, né? E aí, cara, eu fui para a Amazônia. E aí eu encontrei uns indígenas lá que receberam o Evangelho há pouco tempo. Cara, eu vi os caras celebrando aquilo que eu vi lá e eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Atravessou a história, 2000 anos, chegou para um mundo completamente distinto e aquelas pessoas celebram na mesma vibe de coração que eu celebro. O que é isso? Eu estive num país na América do Sul, vi uma comunidade indígena, eles estavam perdidos, destruídos, eles iam ser aniquilados. E um dia alguém compartilhou a fé com eles. Cara, a comunidade é linda. Os caras foram restaurados. Eles têm uma vida impressionante. Eu chorei que nem a criança. Então a minha pergunta é... Eu não sou exatamente alguém que você diz assim, olha, eu tenho respostas para tudo. Eu sou uma pessoa encantada com a fé. De fato. Porque tem coisa... Aí eu chamo o cara técnico, científico e crítico, fala, explica para mim o que é isso. Por que que esses caras... O que que aconteceu com eles assim? Por que que essas pessoas são do mesmo jeito das pessoas que eu encontrei em Moçambique, que eu encontrei na Tailândia, que eu encontrei no interior do Brasil, no norte da Europa? O que que faz isso na vida de uma pessoa? Então, é claro que a gente sempre vai ter desafios para ver. E eu não acho que... Porque assim, quando você fala de alguém ser religioso, você está falando de várias coisas. Uhum. Eu acho que tem pessoas que são religiosas porque sim. Porque eles nasceram numa tradição, eles seguem, a família deles vai, mas assim, a pessoa não tem uma realidade de compreensão de fé. Eu acho que tem pessoas que são religiosas, que são ritualistas. Eles gostam da dinâmica, olha, tal, parece aquilo, eu acho bonito esse tipo de coisa, eu gosto daquele tipo de... Eu acho que são uns que são xaropes, que são religiosos porque são doidos. Então eles têm insegurança, problemas pessoais. Então cara, você não pode pisar com o pé direito quinta-feira de manhã, que é ruim. Então eu não vou. Eu não como mingau de maisena porque dá azar, né? Então a pessoa... Nessa mesma linha aí dá pra gente encaixar... Putz, não vou fazer isso contigo, não. Não, na boa, pode. Sei lá, as vestimentas, uma certa cuidado com as vestimentas, inclusive entra nessa seara? Entra por causa da maneira, eu acho que a gente pode chamar meio neurótica de lidar com isso, né? Porque é aquele negócio, na minha opinião, isso que a gente chama de fazer isso, chama-se legalismo. Tá. O legalismo é a maneira de fugir do amor de Deus e trocar por coisas secundárias. Então, quando você não entende a dinâmica da fé, você vai falar, não, a barba tem que ter 1 centímetro. Não, o cabelo pode não sei o que, a camisa tem que ser dessa cor. Não, eu só posso usar azul porque azul é a cor do céu. Então isso é uma neurose sem tamanho. Isso não faz sentido. Porque quando você faz uma coisa, quando você faz por consciência, intenção e por amor, igual, por exemplo, supondo você vai no casamento do seu irmão que você considera tanto, pô, mas eu vou comprar uma roupa legal, eu vou participar lá, eu vou sair com a minha namorada, com a minha esposa, eu vou de um jeito. Isso é uma coisa. Agora, não, cara, se eu usar camisa verde, Deus vai me punir. Isso é muito diferente da proposta do Evangelho. E eu acho que é exatamente fugir do essencial para se segurar em coisas que substituem inadequada e perigosamente a realidade da fé. Porque, segundo Jesus, a verdadeira espiritualidade, ela envolve duas coisas: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse em Mateus 22 que todos os mandamentos estão girando em torno desse princípio. Então, se não precisa ser nem muito inteligente para entender, né? Então, essas coisas valem se elas representam amor a Deus e amor ao próximo. Agora, se ela é filho de uma espiritualidade do medo,
Aí você tem uma enfermidade espiritual. Muito interessante. A pessoa está machucada. Eu ia, inclusive, te perguntar tá em ferida. seguida sobre isso, se essa penitência extra agradaria, sei lá, se tem alguma evidência que isso seria benéfico. Então, Porque é uma penitência extra, não é? aí é que tá. Veja, quando você observa o que acontece? Você tem na lei, no Pentateuco, 613 mitzvot contados pelos sábios judeus. São devidamente colocados, você faça isso, não faça isso, tal. Mitzvot. Mandamentos, Tá bom. orientações, né, que estão lá. Aí, qual que é a essência dos mandamentos? A gente conhece os 10 mandamentos. Estão lá os 4, né, ligados a Deus, os 6 ao ser humano. Jesus vai dizer, olha, tudo isso roda em torno dos 2 princípios. Então, qual que é o problema? Por exemplo, na lei, tinha um mandamento que diz, coisa que você lê e fala, caramba, para que isso? Não corte o cabelo no canto da cabeça. Até você tem um judeu ortodoxo religioso, você vê que ele tem uns peiotes que ele fala, está escrito isso, eu vou fazer isso, acabou. Só que por que não pode cortar o cabelo aqui? Razão muito simples, aqui tem a têmpora. No mundo antigo, com instrumentos rudimentares, até com pedra ou com faca, isso aqui significa perigo de vida para a pessoa. Então, o mandamento ele é dado com uma finalidade, uma prática, função objetiva. Então, quando você não entende o princípio e você só segue a regulamentação, você perde o caminho. É a mesma coisa. Por exemplo, o Novo Testamento diz que você deve saudar um ao outro com um beijo santo. Ok, na cultura judaica semítica é legal. No Japão, se vai dar um beijo santo em alguém, vai dar ruim, porque não faz parte do costume. Então, a questão é ser alguém de relação fraternal boa. Aqui, como é que se aplica isso é um outro departamento. É aí que a coisa pega. Então, Jesus, ele bate de frente com os religiosos do seu tempo, dizendo, cara, vocês não entenderam nada. Vocês estão aprisionando as pessoas por meio dessas coisas. E aí, Jesus vai dizer um negócio muito doido. Ele diz, ó, se a justiça de vocês não for muito além do que desses caras, vocês não entram no reino dos céus. Porque a justiça que vem de alguém que descobre o amor de Deus, a graça, o perdão, ela é uma coisa que flui do coração. Então, quando você é obrigado a fazer um negócio, você fala, cara, se eu não rezar hoje, eu tô ferrado. Nossa, se eu não fizer isso, isso é doentio, isso é maluco, isso é estranho. Então, como é que acontece? Quando alguém descobre quem Deus é e o que ele faz e a pessoa, aí ela faz aquilo por amor, ela tem uma vontade de agradar a Deus. Por isso que você pega os maiores cristãos da história, o que esses caras fizeram? Foram cuidar de leproso, com perigo de pegar contaminação, se venderam como escravos para poder ajudar as pessoas, doar os seus bens. Que mandamento manda você fazer isso? Nenhum. Entende? É outra coisa, é diferente. Na verdade, Paulo vai dizer um negócio legal. Quem ama tem cumprido a lei. É esse que é o negócio. Aliás, o mandamento principal que você tem lá no texto mais importante do Velho Testamento, que é o Deuteronômio 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus é um, amarás o Senhor teu Deus. Esse é o mandamento por definição. Aí a coisa tem um outro caminho. Você sabe disso, porque quando você está com uma pessoa, você que a pessoa está de boa e ela gosta de você, não tem lei numa situação dessa. Agora, quando você tem um caminho diferente, toda lei é insuficiente. Um advogado mal intencionado, ele vai vir aqui, ele vai ler, e é isso que aconteceu com a religião pervertida. O cara usava a lei para enrolar as viúvas, para enganar as pessoas, para tomar dinheiro dos outros. E é isso. A coisa mais criticada na Bíblia é religião. O primeiro assassinato da história aconteceu num culto. Caim mata Abel depois de trazer a oferta. Isso não é sem razão, porque o ser humano é tão complicado que até a coisa mais sagrada ele consegue virar no avesso.